Alô pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. E nós vamos continuar nossa matéria. Agora a gente vai falar sobre a questão da cultura de uma nação. A cultura de uma nação, ela está às vezes enraizada no dia a dia. Por exemplo, no Brasil, que foi colonizado pelos portugueses, nós temos uma identidade de Portugal, porque Portugal, além de colonizar o Brasil, Portugal deixou algumas situações da nossa cultura, das tradições, dentro do contexto do Brasil. Por exemplo, aqui no livro, na página 358, vou dar uma lida rápida aqui para te entender. De modo geral, a cultura envolve elementos como a língua que falamos, que é a língua portuguesa. Então, nós herdamos a língua de Portugal, que é a nossa língua materna. As receitas culinárias que aprendemos com nossos pais e avós, os objetos fabricados e o estilo de edifícios construídos, a religião adotada e as vestimentas. Também fazem parte da nossa cultura outros aspectos do nosso cotidiano, como músicas que produzimos, ouvimos, obra de arte, os livros, filmes e o nosso povo. Por exemplo, quando você fala do povo ou de nação, são agrupamentos de pessoas dentro de um contexto, dentro da língua, das tradições, da soberania que o povo tem, graças ao tipo de colonização que nós tivemos, que foi a portuguesa. Então, a gente herdou algumas características de Portugal, dentro da música, da dança, da alimentação. Então, nós herdamos isso de Portugal. Tudo bem? Vamos continuar a leitura aqui. A origem da palavra cultura remete ao latim. Está relacionada à agricultura e ao cultivo. Essa associação vem de ideia do cultivo do conhecimento por meio da educação e da transmissão desses elementos entre indivíduos e gerações. Outra coisa que se faz interessante na vida do povo brasileiro, dos outros povos, é a questão da educação. Quanto mais a educação for difundida no Brasil, mais culturalmente o Brasil será bem visto, sempre estará em crescimento. Se você tem uma maioria de pessoas que tem um nível de educação muito bem elevada, de excelência, o país sempre será o que? Um país desenvolvido. Mas no momento a questão não é essa. Se você tem um povo que não tem instrução, é muito mais fácil você, através de informações, você dominar o povo brasileiro. Tudo bem? Por exemplo, nós temos algumas manifestações culturais no Brasil. Por exemplo, o samba, você tem os desfiles militares, você tem, por exemplo, as diferenças entre culturas que resultam de diferenças de experiências do processo histórico e de muitas gerações de distintos grupos humanos. Quando você fala de fatores históricos, nós temos que contar como que ocorreu a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, a história francesa. Então, cada país do mundo tem uma relação no contexto histórico. Quando você fala do Brasil, você tem que falar de 1500, que foi a descoberta do Brasil, e os fatos que sucederam até hoje, 2020. Se você for estudar a história brasileira é cheia de percalços, cheia de movimentos nacionalistas, golpes, corrupção. Isso está dentro do contexto brasileiro. Isso veio de 1500 até 2010, 2020, desculpa. Então, cada momento da história do Brasil, você tem um golpe, você tem a corrupção, você tem questões que estão até hoje no dia a dia. E a questão também das tradições. Por exemplo, festa junina, festa da primavera são tradições que nós herdamos deles, dos portugueses. Tudo bem? Vamos continuar, galera. Aí você tem a questão do território nacional. Está associada à ocupação,
a propriedade e a influência que exerce em determinado espaço, ou seja, refere-se ao domínio de parte do espaço geográfico por um indivíduo, um grupo ou instituição. Tal propriedade pode ser definida por relações de poder e posição por meio de controle exercido de um indivíduo ou grupo sobre determinado território e também por meio de identificação cultural. O território é uma área delimitada, onde você tem pessoas que vivem no entorno. Para você ter um território, você tem que ter pessoas com posições políticas, culturais, sociais, econômicas dentro do território. Você tem as estruturas administrativas, mas você tem alguns países que têm ditadura, que mandam, que desmandam. Por exemplo, o Brasil tem estrutura administrativa federal, estadual e municipal. Então, cada área de atuação tem uma delimitação estrutural, tem fronteiras, tem organização. Tudo bem? Vamos continuar. Também temos o limite, que é uma linha imaginária em geral estabelecida por convenção que indica um território onde se inicia ou termina. A fronteira pode ser terrestre ou marítima. Às vezes ela é imaginária, pessoal. Às vezes você tem uma ponte, você tem uma casa, você tem uma madeira que define esse limite territorial. Tudo bem, pessoal? E tem o Estado que ele define como vai ser essa situação da divisão, da organização e da sua soberania. Tudo bem, pessoal? Eu vou mandar uma videoaula explicando um pouquinho melhor. Desde já agradeço. Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos e até a próxima. Tchau, galera.